Momento Saúde e Nutrição na 87,9. Com a nutricionista Carla Andréa Metzner. Chegando para você o nosso Momento Saúde e Nutrição desta quarta-feira, 9 de novembro de 2016. Bom dia, Carla. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes. Carla, hoje a gente vai falar sobre problemas intestinais, como as pessoas sofrem com esse problema, né? Mas antes da gente falar sobre esse problema, me explica explica o que é o intestino saudável, o que é saúde no intestino. É interessante nós falarmos disso porque, assim, as pessoas sofrem desses vários problemas, né? Então, assim, para nós termos o nosso intestino saudável, às vezes assim, até um inchaço, uma azia, alguma coisa está relacionada ao funcionamento do intestino. E a saúde do nosso corpo está toda relacionada ao intestino. Então nós precisamos ter esse intestino saudável, a nossa digestão precisa estar adequada. Então assim, quando a gente vai, assim, tanto o médico como eu, como nutricionista, quando a gente vai tratar o paciente, por exemplo, a primeira coisa que geralmente a gente pergunta é como está o intestino. Porque você tendo uma alimentação adequada, desde a alimentação até a evacuação normal, é um intestino saudável, é uma saúde, né, de qualidade. Porque assim, se no intestino, por exemplo, se você tá bem, então o intestino funciona tudo certinho, isso que você falou, né, o intestino saudável vai absorver todos os nutrientes, as toxinas vão ser eliminadas, assim, micróbios, micro-organismos, bactérias ruins, por exemplo, que estão no intestino vão ser eliminados. Então, assim, você tem uma saúde intestinal boa. Então, assim, começa desde a mastigação, desde a absorção de todos os nutrientes. Por isso que é interessante nós estarmos com o intestino saudável, que aí nós vamos ter um corpo saudável. Com certeza. E como você disse, no intestino existem bactérias. E seriam elas as causadoras dos problemas intestinais? Na verdade, assim, nós temos as bactérias boas, né? A gente chama de bactérias amigáveis. Então, essas bactérias não tem problema. Na verdade, elas a gente chama de flora intestinal, por exemplo, né? Então, essas são as bactérias boas. Só para você ter uma ideia, existe praticamente 3 quilos de bactérias dentro do nosso 3 quilos? Viu? Meu Deus. Às vezes você precisa perder peso para perder 3 quilos, as bactérias boas não podem ser eliminadas, né? Pelo menos elas são boas, né? Elas são boas. Então, assim, funciona como uma fábrica mesmo, né? Dentro do nosso intestino, porque elas absorvem, elas vão fazer... regular os nossos hormônios, absorver as vitaminas, os minerais, excretar as toxinas. Então aí nós vamos ficando saudáveis. Então, se acontece um desequilíbrio, por exemplo, acontece uma infecção intestinal, um ataque de algumas bactérias ruins, inimigas, que a gente pode falar assim, aí sim pode acontecer os problemas intestinais, como uma diarreia, uma intoxicação, então, por vírus, alguma coisa assim. Às vezes as pessoas, comeu em algum lugar, deu uma intoxicação alimentar, por exemplo. São bactérias, né, ou algum vírus diferente que entrou e causou esse problema. Então, pode sim causar um problema intestinal daí. Né? Mas senão as outras bactérias são bactérias boas. E quando a gente fala da nossa imunidade, por exemplo, a nossa imunidade e o sistema nervoso, eles estão ligados? Pode haver problemas intestinais? Com certeza, porque assim, até nós falamos uma vez um assunto da ligação do cérebro com o intestino. Né? Então está totalmente ligado. Se você vê um desenho do teu cérebro, do teu intestino, eles são muito parecidos. Então, se você não está bem psicologicamente, ou algum motivo de estresse, alguma coisa assim, às vezes o teu intestino não funciona. Você toma fibras, você faz um monte de coisa, mas o teu intestino não funciona. Às vezes a pessoa usa muita medicação, alguma coisa assim, usa, por exemplo, antidepressivos. Isso vai causando problemas intestinais. E às vezes a pessoa não relaciona isso. Então tudo está relacionado. Se você não está bem, não consegue dormir, então assim, vai influenciar no intestino. Às vezes a gente pensa só no intestino separado.
Nós não podemos pensar só no intestino. Eu vou comer isso certinho porque é isso que tá. A pessoa faz certinho, toma água, né? Faz a alimentação certinho e não funciona. Então, tem que analisar se às vezes não é alguma coisa psicológica. Se é um estresse, se é algum motivo a mais que está causando isso. Né? Então, assim, a cabeça, o nosso cérebro e o intestino são totalmente ligados. E a questão da imunidade também, porque se você está com uma imunidade boa, o seu intestino também funciona bem. Baixou a imunidade, já o intestino não vai funcionar também. Então, já não vai fazer a absorção correta, às vezes, dos nutrientes, né? Então, por isso que nós temos que estar com a imunidade boa também. Com certeza. E como que a gente sabe se o nosso intestino está desequilibrado? Cada um tem um sintoma, né? Então, assim, se a gente for falar, assim, de vários problemas intestinais, né? Tem pessoas que têm intestino preso. Tem pessoas que têm só gases, por exemplo. Tem pessoas que têm diarreia. Nós falamos uma vez também da diverticulite, que é uma inflamação no intestino. Então, assim, tem várias doenças de intestino, por exemplo. Tem pessoas que têm intolerância ao glúten. Então, cada pessoa vai detectar qual que é o seu problema, por exemplo. Você vai sentir que é um desequilíbrio a partir do momento que você fica, por exemplo, 5 dias sem evacuar, sem ir ao banheiro. Então, assim, a gente considera até normal, até 2, 3 dias pode considerar normal. Às vezes é assim, a pessoa comia um monte, né? Aí vai lá na nutricionista, acaba reduzindo, ou a pessoa mesmo começa a reduzir um pouco as quantidades, e daí começa a reclamar, mas meu intestino não está funcionando. Passa 2 dias, ele não funciona. Claro que ele vai diminuir a frequência, porque você diminui a quantidade de alimento que você está consumindo. Então, a tendência é ele diminuir também. Mas, por exemplo, tem pessoas que ficam 5 dias sem ir ao banheiro, ela ainda a cada 2 ou 3 dias é normal, né? Então, às vezes, tem pessoas que vão 3 vezes ao dia, tem pessoas que vão só uma. Então, assim, varia de pessoa para pessoa. Então, esse desequilíbrio você vai observando no seu organismo. E da mesma forma que tem pessoas que têm diarreia. Às vezes, você nunca teve nada e tal, de repente começou a aparecer uma diarreia, assim, do nada. Você tem que começar a fazer uma investigação. Durou muitos dias. Você não sabe o que é, então nós vamos ter que começar a investigar. Se você está com uma intolerância ao glúten, pode estar com uma intolerância à lactose, que é o leite, né? Mas eu comi isso a vida inteira, tomei isso a vida inteira, nunca aconteceu nada. Mas pode desenvolver com o passar da idade, né? Então pode acontecer isso também. Então são desequilíbrios que acontecem no organismo e acabam causando esses desconfortos e esses problemas intestinais. E aquele problema do estresse mesmo que eu falei, né? Que acaba fazendo com que principalmente prenda o intestino. Tem pessoas que são muito ansiosas, por exemplo, tem diarreia. Tipo, tem um evento ou alguma coisa assim, acaba dando uma diarreia. Então, para você ver como o cérebro está ligado ao intestino. Como a gente já falou naquele nosso outro programa. E Carla, quais as dicas que você daria, então, para que a gente possa ter um intestino funcionando assim, redondinho? Então, assim, nós precisamos, assim, ter hábitos saudáveis, não só hábitos alimentares, hábitos de bem-estar, né? Como eu falei ali do cérebro, então assim, você ter pensamentos positivos, você fazer atividades legais, positivas, você fazer exercícios, caminhar, respirar. Às vezes a gente não para respirar, respirar fundo, né? Então assim, a pessoa às vezes nem para fazer isso, sempre correndo, né? Então nós precisamos ter esse momento de parar, de pensar, de respirar, até quando vai sentar lá no vaso, vai no banheiro, respira um pouco, né? Respira fundo, que eu falo, né? E hábitos alimentares. Os hábitos alimentares é tudo. Primeiro, nós temos que tomar bastante água, né? A gente sempre fala assim que nós devemos tomar 30 ml por quilo. Por exemplo, uma pessoa que pesa 75 quilos, ela precisa tomar em média 2,5 litros de água. Então, não é tomar 4 litros de água por dia. O correto é tomar o necessário, né? E assim,
Sempre comer bastante frutas, verduras, os cereais integrais, tudo isso para quê? Porque nós precisamos fazer com que o intestino fique equilibrado. E claro, nós temos assim, que eu acho que nós deveríamos usar sempre, né, são esses produtos, né, que nós temos na Nutrivida, por exemplo, granolas, aveia, linhaça. Eu gosto de falar muito, tem o Multivit, que é um produto à base de uma mistura de fibras. Eu gosto de falar muito do Psyllium, que o Psyllium forma essa flora intestinal que eu estava falando das bactérias. Então o Psyllium é legal, que ele pode ser utilizado tanto para quem tem diarreia como para quem tem o intestino preso, porque ele faz aquela formação da flora intestinal. Então é legal. Então tudo isso a gente tem lá na Nutrivida. Então assim, é só a pessoa vir lá, conversar comigo, tirar as dúvidas, porque às vezes a pessoa está com algum outro tipo de problema, não pode consumir, por exemplo, a semente de linhaça. Ela precisa consumir, então, em forma de farinha. Então, por isso que é importante vir lá na Nutrivida, conversar com a nutricionista e ver o que você pode utilizar, qual que é o melhor produto, porque às vezes a pessoa consome assim, né, sozinha, acha que pode e às vezes acaba prejudicando e fazendo mal, né? Com certeza. É sempre bom ter orientação de um profissional especializado no assunto, né? E como a gente disse no começo da entrevista, hoje nós temos muitas pessoas que sofrem com problemas intestinais. Carla, para o pessoal que quiser saber um pouquinho mais, como que faz? Então, liga lá na Nutrivida, no 3268-3131, ou, né, dê uma passadinha lá na Rua Paraguai, 883, ao lado da Cacá Serigrafias, né, bem pertinho da Praça do Redondo. Ok, então, gente, esse foi para você hoje o nosso momento Saúde e Nutrição. Muito obrigado, Carla. Um bom dia para você. Um bom dia. Eu tenho um negócio para falar. Agora eu lembrei. Nós temos hoje. Nós temos um evento hoje, ou aquele evento que ia acontecer aquele dia na quarta-feira, que choveu, vai acontecer hoje, né? Isso, exatamente. Então vamos fazer torcida aí para não chover, né? Porque tinha previsão, mas acho que não vai chover. E como que as pessoas podem participar hoje? Então, a partir das 6 horas da tarde, junto à feira ali, nós vamos estar colocando uma barraquinha lá, vamos estar fazendo a verificação da pressão, glicemia, medir a cintura, verificar o peso, a altura, verificar se tudo está certinho. É legal que nós vamos fazer uma anotação dos resultados, a pessoa vai levar para casa, saber como que está certinho, vai poder preencher alguns cupons também. Nós vamos estar fazendo sorteios de brindes, provavelmente no final ou amanhã mesmo, né? A pessoa vai poder buscar lá na Nutrivida, daí os brindes, porque às vezes a pessoa não está ali na hora, né? Então, todo mundo que participar vai estar concorrendo, não precisa estar ali. Então, e daí vai ter os profissionais, né? Eu como nutricionista, a Juliane Kuhn como fisioterapeuta, o Dr. Paulo, o cardiologista, né? Dr. Paulo Banoff, a Márcia, enfermeira. Daí tem os profissionais do Espaço Equilíbrio, né? Também. Aí quem está nos apoiando também, que nos cedeu as fitas de glicemia, a Secretaria de Saúde, a Água Mineral Havaí também fornece água para nós ali, a Padaria Progresso, as frutas, o apoio da Cacá Serigrafias também. Então, assim, tem várias empresas juntas para que a gente possa fazer um evento legal. E, assim, interessante é que vários profissionais estão juntos e podem dar orientações legais, né? As pessoas podem vir ali, tirar suas dúvidas, conversar, né? Então, isso é bem bacana. Aproveitando, assim, agora tem esse horário de verão também, daí nós ficamos até tarde ali na praça. Então, venham participar hoje a partir das 6 horas. E é um evento em comemoração à Semana Mundial de Alimentação Saudável, né? Isso, foi na verdade em outubro, né? Acabou passando, mas eu acho assim que sempre é qualidade de vida e alimentação saudável. Não precisamos ter só uma semana, podemos lembrar sempre. Então a gente faz esse evento mesmo para a pessoa lembrar e para a pessoa assim se conscientizar um pouquinho e cuidar de sua saúde, né? Que é o mais importante. E prevenções, né? Que é esse o nosso objetivo. E lembrando que é tudo gratuito, né? Não tem custo nenhum. E se o pessoal ouve o nosso programa hoje, tem alguma dúvida sobre esse assunto, né? Sobre problemas intestinais, pode procurar hoje também você lá na praça. Isso, venha lá na praça, a gente tira dúvidas também, né? Bem tranquilo. Ok, então, agora sim, muito obrigada, Carla, pela sua participação. Eu que agradeço, um bom dia. 10:06.